Falamos agora da saúde financeira das empresas no Brasil. Dados da Serasa mostram que, em junho, o valor das dívidas atrasadas pelas companhias atingiu recorde na série histórica. A gente vai conferir os detalhes numa tela preparada pela nossa editoria de economia. Em março de 2016, no governo Dilma, o Brasil tinha pouco mais de 4 milhões de empresas inadimplentes. Essas dívidas correspondiam a quase 78 bilhões de reais. Nos anos seguintes, você vai ver como esse gráfico começa a subir. Em 2020, o governo de Jair Bolsonaro aumentou para 6 milhões o número de empresas inadimplentes, com mais de 118 bilhões de reais em dívidas negativadas. Em 2023, um pequeno aumento no número de companhias, mas uma redução no valor total das dívidas em atraso. Naquela época, o passivo chegou a 110 bilhões de reais. Mas agora, junho de 2026, a gente vê um aumento mais significativo e com números nunca registrados até então. São 9 milhões e 100 mil empresas inadimplentes com dívidas de 232 bilhões de reais. Eu vou conversar agora com a nossa editora e analista de economia, Lucinda Pinto, que fez essa ilustração para a gente, para nos ajudar a entender esses números que parecem muito graves. Porque a gente já falava há meses do endividamento das famílias. Qual é o peso desse quadro nesse cenário que acabamos de mostrar aqui, Lucinda? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Pois é, a gente vem falando tanto da inadimplência das pessoas físicas e parece que ela transborda, né, para a vida das empresas. E é verdade. Agora, tem uma informação que chama a atenção, que mais de 90% dessa dívida que a gente está falando está nas mãos de pequenas empresas. E isso é que é preocupante, que são... Você imagina, se as Casas Bahia chegaram numa situação de pedir uma recuperação judicial porque não estava conseguindo ali acesso a crédito, a financiamento, você imagina o que é a situação de uma pequena empresa diante desse cenário aí de juro alto, de capital muito caro. Mas o que está acontecendo, na verdade, mas um jeito da gente tentar entender é que, à medida em que as famílias elas se tornam inadimplentes, elas têm dificuldade de pagar as suas contas, então, naturalmente, elas consomem menos e as empresas perdem faturamento, têm mais dificuldade de gerar caixa e isso acaba levando ali também a um problema para essas companhias. Mas não é só isso. Como são pequenas empresas, é muito comum que o caixa do CNPJ se misture com o CPF também. Então, é aquela história, a empresa está passando por dificuldade, muitas vezes ali aquele empresário, ele põe dinheiro da família ali, o seu próprio recurso para ajudar a empresa. E o contrário acontece. Então, a família está passando por algum aperto e às vezes a família acaba recorrendo ao caixa da empresa. E tem um terceiro aspecto que vale a pena a gente pensar, que é o seguinte, muito dessa dívida, ela se forma no período do juro baixo. A gente pensa sempre que é o juro alto que está explicando, ele explica uma boa parte da história. Mas a verdade é que as empresas já chegaram a esse ciclo de juro alto endividadas. E aí, à medida em que a situação vai ficando mais difícil de lidar, então, isso que eu estou descrevendo aqui, o faturamento diminui, a situação financeira e econômica vai ficando mais apertada, a empresa ela vai gerenciando esse passivo. Então, renegocia, estende o prazo, diminui usa o caixa para pagar uma parte da dívida, corta custos, eventualmente demite, imaginando assim, essa situação vai passar e daqui a pouco as coisas melhoram. Só que quando a travessia é longa demais, como a que a gente está vivendo, aí a empresa ela não aguenta, ela acaba entrando na inadimplência e muitas vezes recorrendo a instrumentos como a recuperação judicial. Então, essa história que a gente está assistindo, ela começou lá atrás, é uma dívida que foi sendo formada ao longo do tempo, mas parece que ela chega num limite quando o empresário olha para frente e ele não está vendo esse momento aí de trégua, esse momento de alívio que se espera que uma queda de juros venha a trazer. É importante a gente ter a Lucinda com a gente aqui, para a gente olhar agora para o mercado financeiro. O avanço do Ibovespa, visto com destaque no início do ano, não só acabou, como também abriu espaço para importantes perdas. E o movimento não é só no índice. Esse movimento de perda também chega ao mercado de dívida das empresas. O que está por trás desse momento negativo na Bovespa, Lucinda? Márcio, essa leitura de que a economia brasileira está perdendo fôlego e que ela pode entrar num processo ainda mais grave em 2027 tem levado muitos investidores
especialmente os estrangeiros, a reavaliar suas posições, e não é só na Bolsa, é também em ativos de renda fixa, ativos de dívida. As companhias captam recursos no exterior, elas emitem títulos de dívida, que a gente chama de bonds, para conseguir trazer esse recurso para financiar suas operações. E esse é um mercado muito grande no exterior. E são, em geral, grandes companhias. E a gente viu aí nos últimos dias, com essa leitura mais negativa que a gente está tendo, tanto sobre o desempenho da atividade econômica, quanto sobre taxa de juros e sobre a vida das empresas, a gente tem tido muitas notícias negativas sobre o desempenho das companhias. Então, isso tudo tem levado investidores globais a venderem esses papéis, esses títulos no mercado secundário. Então, essa é uma demonstração que hoje o investidor global, ele está sim olhando para o Brasil com muito mais cautela, com muito mais preocupação. Então, a gente está vendo isso no mercado de renda fixa e a gente tem visto isso na Bolsa. E olha que número surpreendente, Márcio. Agora, no mês de agosto, esse dado ele é até o pregão da última sexta-feira, que é o último dado disponível. Até lá, o investidor estrangeiro já retirou da Bolsa 18 bilhões de reais. Se o mês terminasse hoje, então teria sido o pior resultado mensal do ano. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, mas caminhamos para ter mesmo um saldo bastante negativo. E isso, o que a gente ouve dos analistas, dos investidores, é que tem muito a ver com esse ambiente de economia mais fraca para frente, Márcio, o que vai afetar a vida das companhias. Que loucura. Hoje foi mais um dia de reflexo desse movimento no fechamento do pregão. O Ibovespa ampliou a sequência negativa de negociações do mês de agosto. O que mais mexeu com o mercado hoje, Lucinda? Esse ambiente negativo, de forma geral, tem tirado mesmo o vigor, a disposição do investidor em comprar. Então, a gente viu, na verdade, uma queda bastante espalhada. Petrobras subiu, não fosse as ações de Petrobras, a gente teria visto uma queda ainda mais intensa. E hoje a gente completou, portanto, 11 dias consecutivos de queda do índice. A gente não viu uma sequência tão longa desde agosto de 2023. E o dólar subindo, Márcio, subiu 0,44% para R$ 5,20, ali 22 centavos.